encerrar, tá? Então, olha só. Em relação à organização do tempo. A outra tá gravada, já coloquei lá no canal, tá? Aí, olha só pra gente dar uma concluída aqui. Organização do tempo. Então, a organização do tempo tem que ser pensada muito dentro daquilo que é possível para as crianças. E uma coisa que a gente precisa orientar os pais, que o tempo da criança não pode ser orientado pelo humor dele. Já isso é tão delicado, mas se você não tem como falar, manda um vídeo. Tem muitas coisas, muitas psicólogas que falam sobre isso. É interessante sim falar sobre isso, tá? Dizer para os pais que é necessário organizar o tempo da criança para a criança. E não dependendo se eu estou feliz ou se eu estou triste. Ah, eu brinco com meu filho todos os dias. Quando a gente vai ver, foi conversar com a criança diz, não, tem dia que ela fica no celular, tem dia que ela brinca, tem dia que ela fica no celular. Rotina é aquilo que se estabelece. Não tenho condição de comer todo dia, fazer uma refeição com meu filho, tem uma vez na semana, no momento da refeição junto, ou 3 vezes na semana, dependendo da realidade de cada um. Estipule o horário de dormir, independente do seu humor. Ah, Jadna, mas de vez em quando tudo bem. Pode acontecer uma festa, alguma coisa aconteceu. Pode acontecer de dormir um pouquinho mais tarde, acordar mais tarde. Mas eu acho que as rotinas precisam ser estabelecidas. E eu digo a vocês, principalmente para as crianças pequenas, tá? Então, e é nessa rotina que nós, professores, entramos, né, professores? O nosso trabalho remoto entra dentro da sua casa. E por isso que, às vezes, o nosso trabalho remoto não consegue conectar, não consegue criar vínculo, que às vezes não é nem vínculo com a criança, é vínculo com a sua rotina. Porque a criança depende do seu celular para me ver. A criança depende da tua internet. A criança depende do quê? Do seu tempo de sentar com ela para tentar disponibilizar alguns materiais, organizar algum lugar. Às vezes não é nem organizar um espaço para ela ficar, para ela pintar. Às vezes na casa da gente tem um monte de CD pirata. Que às vezes o pessoal fala tanto de dinheiro, né? Mas às vezes tem um monte de CD pirata. Mas não tem um giceira. O dinheiro que dava para comprar o giceira, comprou o CD pirata. Então, aí eu volto para aquela lá do começo que eu comecei na live anterior. Que estava falando do quê? O espaço da criança. Então, a organização do tempo. Eu vou ler aqui uma coisa para vocês. Olha só. Reforçar a criação de uma rotina dentro de casa também é educativo. Professores, vocês podem orientar sim os pais a isso, tá? Se não você falando, vocês podem disponibilizar falas curtas mesmo, de psicólogo. Se a escola tiver um psicólogo, é interessante, ou alguém da assistência social, é interessante. As crianças aprendem sobre a passagem de tempo, sabe como é que elas aprendem? Essa passagem de tempo e as convenções sociais, quando você inclui no horário dela, quando você inclui na rotina dela. Como é que a criança sabe que é Natal? Como é que as crianças sabem que é Ano Novo? Como ela sabe que é aniversário? Que é festa junina? Como é que ela sabe as passagens? O tempo das flores? Porque isso está dentro, está sendo incluso na rotina dela. E como é essa rotina? Né? Então, essas atividades que a gente está propondo, está sendo proposta para quê? Para ser inclusa na rotina da criança. Né? Essa noção de rotina também transmite, sabe o quê? Segurança. Lembra aquilo que a gente falou anteriormente? Transmite segurança. Afinal, como as crianças pequenas ainda não sabem olhar as horas, distinguir os tempos para se situar no tempo, é essa rotina que vai situá-la. Quanto mais situada ela vai estar, mais essa rotina faz parte. Aí eu vou a mensagem para o professor. Professora, professor, se você ficou de interagir com ele toda segunda-feira, faz um acordo com os pais para que eles te vejam toda segunda. Para que eles escutem o seu áudio toda segunda.
para que eles vejam, escutem você lendo história, cantando música. Ai, Jade, eu sou tão desafinada. Não tem problema não, todo mundo viu como eu sou desafinada quando eu cantei na live passada. Mas não é, gente, a afinação. É a relação que se estabelece que é importante. Então, assim, são esses processos que precisam acontecer dentro das atividades. Mais importante que os campos de experiência, e que os campos de experiência estão todos aqui. Quem já estudou os campos sabe que está tudo aqui, né? A gente sabe que o quê? Que os campos de experiência só terão sentido e razão se forem vistos dentro dessa perspectiva. Se não forem, gente, não vai ter razão. Vai ser mais um trabalho só de cognição. A gente vai ter até o educar, mas não vai ter o cuidar. E aí o processo fica todo desconjuntado, vira algo sem sentido, sem razão de ser, né? E aí, gente, faltou falar dos campos de experiência de novo. Meu Deus do céu, eu não vou nem botar mais campos de experiência, toda vez eu fico faltando, né? Eu vou falar de uma maneira geral, pode ser. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vamos fazer assim, vocês podem mandar para mim no direct. Eu vou ler todas as dúvidas e eu vou fazer a próxima live só sobre as dúvidas. A gente pode combinar assim, eu leio a pergunta e faço a dúvida, tá? Teve gente que nem conseguiu voltar, olha que pena. Olha só, tem coraçãozinho, o pessoal tá concordando. Olha só. Primeiro campo de experiência. Dentro dessa concepção de criança, entendendo o que é essa criança e como eu preciso estruturar tudo, vamos lá. O eu, o outro e o nós. Ele destaca experiências relacionadas à construção da identidade da criança e da sua subjetividade, ou seja, considero a criança de uma maneira geral, mas também o que é subjetivo, o que é dela, certo? Construção de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com todos que convivem com ela, inclusive os professores, colegas, todos aqueles que fazem parte do dia a dia dela, da rotina de vida dela. Então, eu, o outro e o nós é o quê? Construção da identidade. Então, todas as atividades que a gente propõe, gente, na sua maioria, tem o eu, o outro e o nós. Se eu faço uma atividade com espelho, tem o eu, o outro e o nós. Se eu faço uma atividade que ela vai imitar o colega, tem o eu, o outro e o nós. Se eu faço uma atividade onde ela vai pular, vai correr, tem também. Porque se ela está interagindo e outras pessoas estão fazendo, você está tendo uma relação de como você faz, como é o outro, e está toda uma descoberta em si. A criança pequena, não sei se vocês já viram, dá para fazer aqui, eu faço na formação, né? Quem faz formação comigo sabe. Eu pulo igual a criança pequena. Ele nem pula, ele só faz assim, e faz pulei, não é isso? E diz que pulou. Mas ele está observando os outros? Não. Ali é uma descoberta do próprio corpo e a dinâmica, ele está ali numa relação com ele mesmo. Numa atividade de pular, tem o eu e o outro e o nós? Tem. Mas não só tem esse campo. Não vai só possibilitar a experiência da construção da identidade, né? E nessa construção da identidade, eu posso ter objetivos específicos. Que ele observe a ele, observe o outro e observe as relações que se estabelecem. Vai depender muito da proposta da atividade e da intencionalidade do professor. Se na proposta dele, a intenção na atividade de pular também tenha questões relacionadas à construção da identidade, com certeza objetivos de aprendizagem e desenvolvimento vinculados a esse campo de experiência vão aparecer. Ou talvez não. Vai depender muito da intencionalidade do professor. Corpo, gesto e movimento. O que é corpo e gesto e movimento? É um campo, né, que traz as experimentações que as crianças devem viver experiências com as diferentes linguagens. Como qual? A dança, a música. Então, são as diversas linguagens que trazem todo o movimento, tais gestos. Então, é isso aí. São as diversas linguagens dentro de uma exploração do seu próprio corpo, como também do espaço ao qual ele está. Isso é corpo, gesto e movimento. Então, a atividade de dançar tem corpo, gesto e movimento? Tem.
Mas a atividade de dançar pode também construir a identidade. Então, dependendo da minha intencionalidade, uma proposta com música pode ter corpo, gesto e movimento, objetivos de lá, mas pode também ter objetivos de o eu e o outro e o nós. Certo, amores? Aí vamos lá, traços, sons, cores e formas. Esse campo de experiência, ele ressalta quais experiências? As experiências com as diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas. É nesse campo aqui de experiência que tem as situações o quê? Onde eu coloco a criança não só como sujeito histórico de direitos, mas também ele está numa posição de investigador, pesquisador. Vocês lembram do show da Luna? 1, 2, 3 e... Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelho por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que está acontecendo eu vou descobrir. Não é assim? Eu amo o show da Luna. A perspectiva, e olha que a Luna ali representa uma criança maior, mas é essa a situação. As curiosidades que fazem parte desse momento de desenvolvimento. Então, o traço, sons, cores e formas é esse lugar de manifestação, onde a criança vai experimentar e vivenciar manifestações culturais, artísticas e científicas. Então, é o lugar das experiências, é o lugar de ver o gelo derreter, é o lugar de dançar o rezado, de dançar o coco, é um lugar de vivenciar diversos tipos de manifestações. E nessa proposta, promovendo o quê? Sensibilidade investigativa na criança, valorizar a ampliação do repertório musical, ela vai aprender muitas músicas, ela vai cantar desde as músicas da igreja, ela vai conhecer a música popular brasileira. E aí, pai e mãe, não poda não, deixa ele conhecer. Conhecer é saudável, conhecer é salutar, conhecer é propício e é importante para o desenvolvimento. Então, repertório musical, exploração de diferentes objetos musicais, de diferentes sons, tirar som da boca, ó. Tirar som do próprio corpo, então movimentar. Olha como eles se conectam. Vocês já estão vendo que traços, sons, cores e formas têm uma relação com corpo, gesto, movimento, que tem uma relação com o eu, o outro e o nós. Estão vendo que não existe uma atividade para um campo de experiência. Existe uma atividade que interrelaciona os campos de experiência. Não é aí? Então, olha só. Agora vamos para o quarto. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Ele realça as experiências com a linguagem oral, mas não somente com ela, né? Com as conversas, as cantigas. Também incentiva. Escuta, fala, pensamento e imaginação há um incentivo às experiências com a literatura, com a cultura oral, né? Do passar oralmente, culturalmente, as músicas, as relações. Os indígenas vivem muito isso no nosso país. Com a literatura de histórias, a linguagem escrita também é incentivada dentro do quê? A escrita espontânea. O que é escrita espontânea? Já da criança, na educação infantil, só vai escrever do jeito que ela quer. Não necessariamente. Porque a gente vai estar trabalhando com textos estruturados dentro da língua padrão. Então, essas intervenções, elas acontecerão diante dos processos, tá? Agora, eu vou aceitar essa escrita espontânea, ou seja, a construção dessa escrita. Como a criança vai construindo até realmente ter adquirido a base alfabética inicialmente. Então, eu vou dar segurança para que ela possa escrever espontaneamente. Por que eu considero escrita espontânea? A minha linha chegou. Escrita espontânea. Porque escrita espontânea, gente, é aquela escrita de quem não adquiriu ainda a linguagem padrão, padronizada, estipulada como a linguagem do Brasil, vamos dizer assim, ou de uma determinada nação. A criança vai escrever como ela pensa, como ela acha que é. E essa escrita vai ser considerada porque faz parte do desenvolvimento. Faz parte desse movimento de aquisição.
da linguagem, né? E aí a gente fala aqui, em escuta, fala, pensamento e imaginação, de um sujeito de linguagem inserido num ambiente de linguagem e que está o quê? Sendo envolvido pela linguagem em situações de letramento e de propostas de processos de alfabetização. Onde essa leitura, essa escrita está sempre em movimento. Já eu sou mãe, eu não sou professora, o que é que eu posso fazer? Conta história pro teu filho. Canta música. Brinca de ler rótulo, brinca de pegar objetos em casa, brinca de dar nomes que não existem, brinca com a linguagem. Desenvolvimento da linguagem oral, letramento favorecem com que esse desenvolvimento da linguagem escrita venha e aconteça, tá? E quando eu falo desenvolvimento da linguagem escrita, eu não falo somente de letras e números. Eu falo dessa linguagem que comunica. Eu não sei se vocês já viram. Já viram aquela... tem um texto, o pessoal usa muito, que as letras estão trocadas, só não a letra inicial, mas as outras todas as letras estão todas trocadas. E você consegue ler o texto inteiro? Por que você consegue ler o texto inteiro? Porque o que vale é o todo. Por isso que a base nacional, né, diferente da compreensão de alguns, e todos os outros documentos que pensam sobre a criança e conseguem confirmar isso, faz sentido para a criança o todo. Faz sentido para a criança a unidade texto e não as partes soltas. A letra pela letra não significa nada. Tem significado para a criança quando o contexto, o texto inteiro, tá? Fantoche de dedo serve sim, meu amor. Faz com que tudo aquilo que estimule a essa linguagem oral, essa linguagem escrita, porque olha qual é o campo de experiência. Antigamente esse campo, na segunda versão, antes de sair mesmo a versão total, não era escutar, falar, pensamento e imaginação, né? À toa quem tem os livros de orientação não vem assim, né? Isso vem oralidade escrita. Mas aí os pesquisadores viram que não ia ser pertinente, porque o ideal é pensar sobre escuta, fala, pensamento e imaginação, que é justamente o que traz para a aquisição da linguagem oral e escrita. Que aí você amplia, e aí você possibilita que tanto essas situações como você sugeriu aqui, Roberta, como outras possam ser utilizadas para que esse desenvolvimento aconteça, seja significativo para a criança dentro da linguagem da criança. Isso ainda muitos ainda não entenderam. É verdade, porque as pessoas querem as partes. A compreensão, o cérebro humano, a gente entende o todo. Então, isso é explicado, isso tem correntes teóricas que definem e explicam isso de uma maneira muito clara, principalmente no desenvolvimento infantil. Quanto mais o todo for trazido, mais as partes serão compreendidas. Porque o que vale é a compreensão do todo e não das partes. Então, a gente precisa avançar nisso aí. Pai, conta a história, lê a história. Dá o caderninho para ela ler história, faz esses processos acontecerem, porque isso faz parte do processo de letramento e também do processo de alfabetização. Outra coisa, tem muitos coraçãozinhos, é sinal que o pessoal está concordando, é por aí mesmo, né, amores? Então, olha só, aqui, ó, de histórias e ainda a linguagem escrita convidam a criança a conhecer os detalhes do texto. Quando eu falo do contexto e do texto como uma unidade, as partes dele vão ser conhecidas, né? Como, por exemplo, as imagens são interessantes já numa contação? São, sim. O portador, o livro, é importante, sim. Ter contato com personagens, imagens, cenários, os fantoches, são, sim, de total importância. Então, tudo isso é considerado e considerável, certo? Pais, eu não sei já como ajudar meu filho no processo de alfabetização. Leva muita leitura para a tua casa. Pode ter certeza, você já vai estar contribuindo e muito para que esse processo aconteça. E o último, né, e não menos importante, campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações.
Ele tem uma ênfase nas experiências para a construção do quê? Noções espaciais e em relação ao tempo, tá? Então, espaço-tempo. Esse é um campo de experiência que tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específico para esse desenvolvimento, de ordem temporal e histórica. Então, se eu estou desenvolvendo uma atividade muito mais para noções de espaço e tempo, eu estou desenvolvendo, eu vou para esse campo de experiência e vou tentar ver quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que eu posso, que as minhas crianças podem adquirir com essas propostas de atividade, de interação e brincadeira. Lembrando que aqui as crianças devem entender, olha só, a proposta desses objetivos é que elas entendam que os números são recursos para representar a quantidade. Então, olha que o objetivo dele não é a matemática, mas sim o quê? A compreensão. É aquela questão do para que serve, entendeu? A gente está muito nessa dimensão com a criança. Nessa relação espaço, relação tempo, ordem temporal, ordem histórica, nisso tudo, como se situam os números? Certo? É importante favorecer a construção das noções relacionadas à transformação de materiais, objetos e situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade, ou seja, da causa e efeito. Isso precisa acontecer, entendeu? Isso acontece somente, e aí vocês veem como também, eu queria que vocês visualizassem como, estão vendo como os campos de experiência, eles são interrelacionados. Existem os objetivos específicos de cada campo, mas eles são interrelacionados, eles têm uma inter-relação. E nessa inter-relação é que as nossas propostas de atividade aparecem, tá? Por exemplo, se eu faço uma atividade relacionada a aquela atividade, vamos supor, atividade bem básica, atividade de estátua. Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer, ninguém aí se mexe. Estátua. E aí? Tem relação temporal? Tem. Tem relação, a criança vai ter um momento que ela vai parar, dependendo do comando. Tem escuta, fala, pensamento, imaginação? Tem. Tem traços, sons, cores e formas? Tem. Dependendo da sua intencionalidade, talvez tenha o quê? Os 5 campos de experiência aí envolvidos. Como, Jadna? Interrelacionando, mediante os objetivos precisos que eu posso trazer de cada campo. Então, numa única atividade, eu posso interrelacionar tudo isso. E é por isso que, assim, não existe... O conhecimento na educação infantil, ele não é sistematizado, entendeu? Em blocos. Matemática, português, história. Ele não é dessa forma, né? Que isso acontece aonde? No ensino fundamental, porque a criança já começa a caminhar para uma maturidade para que isso seja possível. Na educação infantil, esses blocos não têm intenção de existir. É a inter-relação disso dentro do social. Podem notar aqui, ó, manifestações artísticas, culturais, e a gente fala sempre o quê? A criança experimentar, vivenciar. Vivenciar como? A criança vai vivenciar os números como recursos, como representação. Semelhante ao desenho, ela vai utilizar um número para representar. É uma nova forma que eu estou aprendendo de representar. Representar quantidades, representar se eu sou a primeira da fila, se eu sou a última. E isso vai ter significado onde, Jadna? No contexto das interações e brincadeiras que você vai propor. Como a música que eu cantei agora, é uma proposta de interação e brincadeira. Simples, básica, mas dependendo da minha interação, eu posso o quê? Tentar interrelacionar todos os campos. Então, eu nunca faço uma proposta de atividade para uma experiência só. Você faz uma atividade para uma única experiência? Por exemplo, quando você leva seu filho, quando voltar da pandemia, levar seu filho para o shopping, para ir pro cinema. Ele vai viver uma única experiência? Sim ou não?
Coloca aí para eu ver. Ele vai viver uma única experiência, sim ou não? Cri, 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 cri. Deixa eu ler o que a Margarida colocou. Muito importante é ler e aumentar de cada campo de experiência para maior clareza do trabalho. Ter mais clareza. Quanto mais a gente estuda, mais a gente entende. Os campos se entrelaçam. Isso mesmo, Júlia. Muito importante essa colocação. Obrigada, amore. Sim. Não, né? Então, olha só. Se não, como é que eu vou propor? Como é que eu vou trazer essa atividade? Como é que eu vou fazer com que essas coisas aconteçam? Porque se eu for pro cinema e ver que o meu filho só vai ter uma experiência, ele não vai, gente. No meio do caminho ele compra uma pipoca, no meio do caminho a gente interage, vê uma coisa, vê outra. Essas experiências de manifestação artística, cultural, científica, a linguagem oral, a leitura, a questão de noção de tempo e espaço, que a gente comprou o ingresso, mas vai ter que aguardar um pouco até chegar à sessão. Todas essas relações, na ida ao cinema, essas experimentações vão acontecer. Construção da identidade, do númerozinho dele lá do cinema, do ingresso dele para o cinema, tem o número da cadeira que é para ele. Então tem toda uma situação. Quando você vai ver, uma experiência de ir ao cinema vai trazer várias vivências e várias experimentações, dependendo daquilo que você propor, dependendo dos espaços, das experimentações que você trouxer e da sua intencionalidade. Isso, gente, também cabe às experiências pedagógicas trazidas pelo professor. Dependendo do que você vai propor, esse entrelaçar entre os campos de experiência vão acontecer. 2 campos, 3 campos, até os 5 campos de experiência, certo? Vai depender muito da intencionalidade do professor em desenvolver uma atividade. Então, ficou entendido o que são os campos? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, coloca aí. Coloca aí que a gente tira. Verdade. Então é isso, gente. Vou ficar esperando alguma pergunta. Mas aí ficou claro o que são os campos? Então, os campos de experiência são um lugar de experimentação e vivência. E nesse tempo de pandemia, dá para propor momentos de vivência e experiência? É o que mais dá. Sendo que a nossa maior intencionalidade vai ser o quê? Nos vínculos afetivos, que foi o que eu abordei na outra. E dentro desses vínculos, o que você vai propor são o quê? Buscar gerar memórias positivas e apoiar essa família para que essa criança, sendo melhor acolhida, ela desenvolva de maneira mais as atividades de maneira mais significativa, trazendo sim situações de aprendizagem e desenvolvimento. Que bom, Júlia. Então, Juliane, que bom. Fico feliz. Então a gente encerra por aqui. Perdoe, minha gente, eu perdi a noção do tempo na outra live. Mas essa vai ficar gravada também, tá? Jade, na sua colocação foi ótima, porém difícil trabalhar assim no multisseriado. Eita, boa, Edneide! Multisseriado é difícil. Por quê? Porque, infelizmente, no multisseriado, a gente não tem grupos etários. A gente não tem idades iguais, a gente tem idades diferentes e às vezes no multisseriado, infelizmente, a gente tem crianças também do ensino fundamental. E isso torna mais complicado ainda, porque as crianças de idades iguais já são diferentes. E quando eu tenho idades diferentes, crianças diferentes, realidades diferentes e etapas diferentes, aí é que fica muito mais complicado. Minha dúvida é na hora de registrar. Por exemplo, eita, peraí. Será que eu consigo voltar? Consegue. É na hora de registrar. Se a gente usa essa inter-relação entre os campos de experiência, usa sim. Na hora de registrar, você pode ter um espaço lá, pelo código
você utilizando os códigos, você já traz os campos de experiência. Por exemplo, se eu trago um código que tem... Aqui eu tenho, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu vir para esse slide aqui. Olha só, por exemplo, se eu tenho o código EI01 EO03, o EO é o quê? O eu, o outro e o nós, certo? Então eu tenho o quê? Aqui, por exemplo, essa aprendizagem. Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. No multisseriado dá para fazer isso? Dá. Se eu fizer a turma nesse momento da atividade em campos de interesse, certo? E fazer os grupos por faixa etária. Dá para desenvolver. Né? Não é fácil, mas dá para fazer. Então aqui, quando eu vou registrar, eu posso registrar pelo o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Porque quando eu faço o registro pelo... Foi a Andrea, não foi? Quando eu faço o registro pelos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, no objetivo eu tenho sempre o campo de experiência. Então eu não preciso trazer campo de experiência, objetivo, campo, não. Se eu trago o código alfanumérico que tem lá na base, eu trago, dentro dele eu já tenho o campo de experiência ao qual ele faz parte. Então quando eu for registrar, Andrea, não precisa colocar o campo de experiência. Quando eu registro o código, o campo de experiência já está lá e a inter-relação já vai acontecer. Porque eu posso colocar lá um código de o eu e o outro e o nós, eu posso colocar escutar, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas. No código, eu consigo ver que esses 3 campos estão lá interrelacionados na atividade. Ok? Minha dúvida... Pronto. Ficou ok, Andréia? Que pena. Essa live também vai ficar gravada assim, Mari. Ajudou, meu amor? Ô, princesa, é tu que arrasa. Ui, meu Jesus, minha gente, eu não sei mexer nisso ainda. Peraí. Eita, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tá? Vai ficar salva. Teve continuidade, porque eu me perdi no tempo. Deus do céu, Deus tenha misericórdia da minha vida. Que bom que ficou gravada a outra, tá? A primeira, tá lá. Tem mais alguma pergunta, amores? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Viu? Nossa conversa na janela é pra isso mesmo. E a próxima live, eu vou pedir pra vocês, mandem pra mim, manda aqui no direct mesmo, manda a pergunta, tá? E aí, a próxima live eu vou fazer um momento só de perguntas e respostas, que eu acho que aí a gente se ajuda. Né? Sempre lembrando que nessa live, como tem mães e pais, né, responsáveis pelas crianças e tem professor, aí a gente tem que falar um pouquinho de cada, e até para que os pais compreendam qual é a função desse professor nesse tempo de pandemia. Porque uma coisa que eu tenho visto, alguns pais reclamando, mas os meninos não têm aula, a professora só entra para brincar. A professora só vai entrar para brincar mesmo, tá? Porque nesse momento é isso. Construção de vínculos, essa relação, esse fortalecimento dos vínculos afetivos, memórias afetivas, ele vai investir muito nisso, as aprendizagens vão acontecer. E apoiar você, pai e mãe, nessa rotina, nessa construção dessa rotina, que também é importante na construção desse desenvolvimento da criança. Ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Não desliga com dúvida não, tá? Coloca aí a pergunta, a sua consideração final. As considerações finais vai ser de vocês. Deixa eu ver aí, cadê? Eu nunca consigo ler quando vocês falam. Hoje foi até mais tarde um pouquinho, perdoe. A próxima eu prometo a vocês que em 50 minutos eu vou dar conta. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Então acredito que ficou claro. Coloca coração se ficou claro. Se tá tudo ok, se vocês não estão com dúvida. Então fechamos!
Jesus! Muito bom. E como sempre eu dou uma sugestão, né? Nas lives, na outra eu nem dei, mas eu vou dar nessa, tá? Olha só, uma sugestão pra vocês, sigam tanto no Instagram, tem no Instagram, como tem no... Eu coloquei até no meu Insta, no Face, a chamada deles. É SP para crianças. Gente, hoje eu e Guga fomos virtualmente para o Zoológico de São Paulo. Foi bom demais. Vimos a girafa, vimos o suricato, vimos macaco. Foi muito divertido. Então, eles estão fazendo momentos de interação desse tipo. Então, é legal. Para vocês podem sugerir para os pais das suas crianças, seus alunos. Os pais que estão aqui podem fazer essas visitações online. É muito divertido. Eu participei hoje. Foi muito massa, muito legal mesmo. E sábado tem uma oficina de pipas que eles vão fazer. Então, a minha dica de hoje é essa, tá? SP para crianças. Tanto tem no Facebook, quanto tem no Instagram, quanto tem no YouTube. Tá? E é muito legal. Então, para as nossas crianças pequenas, eu achei o máximo. Para adulto foi legal, quanto mais para criança pequena. Então, é um espaço muito bom e que vocês podem utilizar até os vídeos deles para propor momentos de interação e brincadeira. Então, eu acho uma dica super legal. E uma dica de atividade, todo mundo me pede, sempre bota uma dica de atividade. Então, uma dica de interação que você pode fazer. Na casinha de vocês, eu acredito que tem o quê? Deve ter portas-retratos espalhados, né? Ou tem foto no celular, tem alguma coisa. Então, uma proposta de atividade podia ser, sabe qual? Construir histórias com as imagens que temos em casa. As fotos, as imagens que temos em casa. Então, que as histórias possam ser construídas e as mães que quiserem gravar as histórias e mandar para os professores em áudio, pode ser interessante, né? E aí, quantas histórias podem sair, minha gente? Era uma vez uma princesa, e a mamãe da foto pode ser a princesa, o menininho da foto pode ser um viajante. Então, quantas possibilidades podem acontecer? E aí você, professor, pode fazer o seu momento de interação utilizando as suas fotos. É interessante, você pode escolher algumas fotos suas, da sua família, e trazer e construir uma história com as fotos e lançar a proposta para que eles façam, certo? Tem campo de experiência? Tem. E tem muita interação, como também tem muita afetividade, construção de vínculos afetivos e possivelmente pode ser um evento que construa memórias positivas, tá? Então, essa é uma proposta interessante. Deixa eu ver, que bom que ficou gravada, a Magal falou aqui. A gente fica por aqui, tá certo, amores? Beijo no coração, até a próxima Conversa na Janela. E eu vou ficar aguardando vocês. Conversa na Janela ainda não tem tema, vai depender muito do que vocês mandarem pra mim, tá? Agora eu tenho uma proposta, quem já saiu depois vê. Eu tenho uma proposta. Se vocês querem que eu fale sobre o trabalho remoto, explique um pouquinho o que é o trabalho remoto. Se vocês quiserem, eu posso trazer. Falo um pouquinho de desenvolvimento infantil e falo também sobre o trabalho remoto, tá? Beijo, até a próxima!